Olá, eu sou a Jussandra Souza e hoje estamos aqui com mais um episódio do 3x1 Podcast. E nossa convidada de hoje, muito especial para nós temos o privilégio de receber a pastora Moema. Pastora, é uma honra e um privilégio termos a senhora aqui conosco, tá? E nós queremos que a senhora se apresente para nós, né? Fale um pouquinho da senhora. Oi, como a Jussandra já falou, né? Eu sou a pastora Moema e é uma alegria estar com vocês aqui e o privilégio é todo meu, né? Fui casada, né, com o pastor Eduardo Saba durante 36 anos, quase 3 anos atrás o Senhor o chamou e eu continuo, né, com meus filhos, o Rafael, a Lorena, né, com a minha família, servindo a Deus na Bom Pastor. E é isso, né? A gente está seguindo em frente e crendo, né, em tudo aquilo, na obra que Deus tem para fazer, né, ainda através de nós. Amém. É isso mesmo. Nós não podemos desistir, né, pastora? Nós temos que permanecer. Nós passamos por muitos momentos na nossa vida, existem as perdas, né? Mas o mais importante é o que nós sabemos, que o nosso amado e querido pastor, Eduardo Saba, ele está na eternidade, junto ao Pai. E um dia nós vamos encontrá-lo. Não é verdade? Verdade. Amém? Não é fácil, né? Sim, sim. E a gente só dimensiona quando acontece com a gente, né? Sim. Mas a gente tem que ter a consciência de que se Deus o levou é porque ele já tinha cumprido o propósito. Amém. Que ele tinha para a vida dele, né? E se nos deixou é porque nós ainda temos muito ainda Amém. A fazer, né? E nós temos que terminar a carreira da mesma forma que ele terminou, né? Verdade. De uma forma abençoada, servindo a Deus e fazendo aquilo que ele planejou para nós. E é isso assim que, na verdade, né? Que nos estimula a prosseguir, né? É verdade. Nós temos o Senhor, nós temos a obra do Senhor, nós temos o propósito do Senhor. É verdade. E isso faz muita diferença na nossa vida. Amém, é verdade. Pastora, e aproveitando a oportunidade, né, da senhora estar aqui conosco, esse é um mês que nós estamos comemorando 36 anos da Bom Pastor, né? Então, assim, nós queremos aproveitar a senhora aqui presente contar um pouco da história da Bom Pastor, de quando começou, como começou, e também, antes disso, que a senhora nos conte como começou a sua caminhada cristã. Olha, eu nasci num lar evangélico em partes, né? Porque meu pai não era convertido e minha mãe sim. Sim. E a gente veio de uma família muito simples, né? Meu pai era trabalhador rural, Certo. né? E a minha mãe era professora, né? Rural. Então, mas a minha mãe, né? Casou muito jovem. Nós somos muitos irmãos, né? E aí, mas mesmo assim, né? Mesmo tendo os filhos, tendo o trabalho secular, porque era professora rural, minha mãe nunca deixou de ensinar para a gente a palavra de Deus, né? Então, a boa semente, ela foi lançada ainda quando criança, né? E eu dou muito valor nisso, porque às vezes quando você investe na vida de uma criança, você não percebe o que você está fazendo. Verdade. Mas a minha mãe, ela investiu na vida dos filhos, né? Ensinou a palavra de Deus, mesmo não tendo uma igreja para frequentar. Então, nós crescemos. Aí, quando chega na adolescência, a gente começa a precisar fazer a própria decisão, né? Sim. Então, na minha adolescência, eu me converti, eu tive a minha própria experiência com Deus. E aos 15 anos eu me batizei. E nunca parei de servir a Deus, sempre gostei de estar envolvida. Igreja, para mim, nunca foi um lugar de sentar, simplesmente, e ser uma espectadora, né? Certo. Eu sempre gostei de participar, sempre procurei estar olhando aonde é que eu podia ser útil, né? Servir. E assim, Deus me abençoou, porque eu encontrei um homem também, né, de Deus, que queria servir ao Senhor. Então, assim, é uma caminhada um pouquinho longa, né? Como dizia o meu marido, nós não somos velhos, somos jovens há mais tempo, né?
E então essa caminhada, ela sempre valeu a pena, né? E quando eu me casei com ele, ele falava que ele não tinha chamado para ser pastor. Mesmo? Ele falava que ele não tinha chamado para ser pastor, que ele nunca tinha pensado em ser pastor, né? E ele não, mas Deus já tinha preparado isso, né? E as pessoas brincam comigo que era eu que tinha chamado, né? Para ser esposa de pastor, porque, assim, de alguma forma Deus sempre estava dando esses sinais, né, na minha juventude. E aí, depois de 2 anos e pouco de casado, nós estávamos lá, né? Não éramos ainda pastores, ordenados e tudo, mas ele já estava, assim, na frente e tal. Então, foi em 1900, é muito tempo, gente. A gente precisa ter esse cuidado, perde, né? Assim, para, né, não perder de repente pensar que é 1800, mas não, 1900 mesmo, 1988, quando nasceu, né, a Bom Pastor, e nós éramos um grupo de em torno de 50 pessoas, e Eduardo estava envolvido com o grupo que estava liderando a igreja, né? Certo. Nosso primeiro culto como igreja foi no Colégio Liceu de Goiânia. Olha só, gente. E nós funcionamos algum tempo ali, né? Graças a Deus que naquela época a gente tinha essa abertura, né? Entendi. E então aos domingos a gente reunia, né? Tinha uma quadra. E eu me lembro que já no primeiro culto eu fiquei com as crianças, né? E ele começou, né, a nossa caminhada, o nosso sonho com Deus, né, de edificação de uma igreja. E essa jornada tem continuado e se estende, né, a você e tantas outras pessoas hoje que fazem parte do Ministério Bom Pastor, né? É verdade. Pastora, e essas 50 pessoas, né, elas já pertenciam a outra congregação na época? Quando começou esse movimento para iniciar a Bom Pastor? Na verdade, a Bom Pastor, como está hoje, né? Ela tem 36 anos, mas como história, ela tem bem mais do que isso. Porque, sim, na verdade, ela nasceu, né? Bem antes, eu não sei exatamente, porque nessa época eu ainda não estava lá, mas ela nasceu com a missionária Ana Maria Velar, e eles tinham saído, né, de uma outra igreja, e eles então começaram, né, a Bom Pastor, e junto com a Bom Pastor começou também o trabalho de recuperação, né, que hoje é o Movimento Jovens Livres. O pastor Paulo de Oliveira Brasil e a Ana Maria, né, estiveram nesse trabalho lá. E depois houve uma aliança, uma fusão com a Igreja Presbiteriana Renovada, que foi onde nós ficamos durante muitos anos, né? A primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Goiânia, e nós fomos muito abençoados lá, né? Eu me batizei, na verdade, foi na Igreja Presbiteriana Renovada, não na primeira, mas na segunda. Sim. Né? Uhum. Já o Eduardo não, o Eduardo foi batizado já, ele sempre foi, né, da Bom Pastor, da Presbiteriana Renovada, porque na verdade mesmo depois de Presbiteriana Renovada continuou sendo Bom Pastor, todo mundo conhecia como Bom Pastor, entendeu? E aí foi que começou, né? E durante esse período de caminhada, a senhora falou que começou no Colégio Liceu de Goiânia, né? É algo até assim que nos impacta, porque foi de uma forma evangelística, né? Porque num colégio ali abrangendo várias pessoas, eu acredito que toda a comunidade, né? E a minha pergunta é, como que chegou então até a sede ali, na Botafogo? Na verdade, como a gente funcionava no domingo, né? A escola estava fechada, né? Então a gente não tinha muito esse contato com a comunidade da escola mesmo. Logo a gente sentiu a necessidade que a gente precisava ter um lugar, né? Porque era tudo muito improvisado. Nós tínhamos no início
um microfone, um violão velho, né? Mas a gente era um grupo muito unido, né? A gente tinha um grupo também de amizade, que tinha filhos com idades, assim, parecidas, né? E a gente tinha o mesmo sonho, e a gente queria muito agradar a Deus, queria muito servir a Deus, né? E então nós alugamos um prédio, né? Um salão, na verdade, um prédio, lá na Rua 83, ficava de frente a uma pamonharia muito conhecida, que é a Pamonha Pura, né? E aí a gente funcionava lá, tinha que subir uma escada, era um desafio, né? Às vezes para os idosos e tal, mas a salinha de criança era pequena, né? E assim, nós tínhamos um espaço que era um espaço reduzido, mas era muito gostoso, porque aquilo ali ficava lotado, né? De pessoas. E na época a gente também tinha a escola bíblica, com mais ou menos, eu acho que um pouco mais de um ano, né? Perto de 2 anos, o Eduardo acabou assumindo a igreja, mesmo não sendo pastor, né? E aí a gente foi prosseguindo, né? E com o fato de estar crescendo e tudo, começamos a sentir a necessidade, né? De ter um lugar maior, de ter um lugar próprio, né? E aquele prédio ali da sede, para quem conhece, vê, é fruto, sim, de fé também, né? Porque, na verdade, nós éramos um grupo relativamente pequeno e nós não tínhamos ninguém que podia falar, não, é muito rico, né? E tudo, mas, assim, Deus nos deu condição, né, para comprar aquele prédio. A gente já estava procurando. E na época, os irmãos que estavam ali, que reuniam ali, que faziam parte ali da diretoria, eles oraram que eles queriam um prédio, que eu acho muito interessante isso, que eles queriam um prédio num raio de 700 metros da Praça Cívica. Olha só. E depois de comprar aquele lote lá, o Eduardo um dia saiu por dentro a pé e deu exatamente 700. Então, assim, a gente passou desafios, fizemos carnezinhos, assumimos compromisso, né? Muita coisa. Forma. Às vezes, quando a gente vê a coisa pronta, né? Quando a gente vê a coisa pronta, a gente não consegue imaginar, né? Mudamos para lá, não tinha terminado de construir. Então, assim, a gente teve um pouco de problema com vizinhos, né? Porque era muito aberto. Então, mas graças a Deus, Deus nos deu vitória. Amém. Né? Graças a Deus, nunca fomos para a justiça, porque não pagamos o que devíamos, né? Certo. Então, assim, a gente viu que a mão de Deus, né? Deus abriu portas e depois a gente comprou outro lote, né? Hoje, eram 2 lotes, hoje nós temos 3 lotes. Então, eu vejo que Deus abençoou, né? E para nós foi uma vitória muito grande mudar para ali, né? Eu imagino. E hoje a gente vê que Deus continua abençoando, né? Abençoando as igrejas também dos outros bairros, e a gente é muito feliz com aquilo que o Senhor tem feito. Que bênção. Porque é tudo por Ele e para Ele, né? Sim, é verdade. Então, a gente só tem que glorificar, porque a honra é toda dele. É verdade. E quando o Senhor ele está no projeto, Ele é a própria provisão. Né? Exatamente. E quando nós oramos, né, nós colocamos diante do Senhor, de que forma que nós clamamos, o Senhor nos atende. Né? A própria palavra diz, né, se quiserdes me ouvirdes, né, comereis o melhor dessa terra. Amém. Então, é um momento que nós nos posicionamos em Deus, o Senhor faz. Eu creio muito nisso. E é como a senhora disse, hoje eu estou aqui justamente por essa caminhada, né? Porque vocês começaram. Eu tenho uma história, né, também. Minha infância foi na presbiteriana, mas eu estou hoje na Bom Pastor, porque vocês começaram lá atrás. Né? Amém. E isso é uma bênção. Amém. Outra coisa que eu gostaria de saber, pastora, a senhora falou que começou a trabalhar com crianças, né? O seu ministério
como pastora, a senhora acredita que começou ali no Ministério Infantil? Eu sempre gostei de lidar com gente. Isso é A bom. verdade é essa. Mas eu nunca achei que eu fosse pastora, né? A gente tinha ideia de pastora, né? Eu brincava com a pastora Edna, né? Que é a pastora lá na sede. Eu brincava que ela tinha o jeito de pastora, né? Aquele jeito doce, meigo, né? E tinha Sim. outras pastoras com esse perfil, né? Eu não faço muito esse perfil. Então, eu achava que o Eduardo era pastor, né? Mas que eu não necessariamente eu era pastora. Eu gostava de servir a Deus. Eu gosto de mexer com gente, mas eu achava que precisava ter um temperamento, um perfil. E assim, o trabalho com crianças é uma coisa que eu já tentei algumas vezes. Eu já tentei sair algumas vezes, né? Mas eu percebo o seguinte, sempre Deus me trazia de volta. Dessa forma. Assim, quando eu tentei, foi por pura necessidade, né? Porque às vezes você ser a esposa do pastor e você ficar lá na sala, fechado no Ministério Infantil, né? Eu achei interessante, porque como eu estava muito lá embaixo, às vezes as pessoas ficavam sem saber quem que era a esposa do pastor, né? Então teve uma época que, em razão disso, e acaba vindo as cobranças também e tal, eu fiquei um pouco fora do Ministério Infantil. Mas uma vez o Espírito Santo falou comigo, porque por algum motivo eu estava lá com as crianças e eu me sentia tão bem e tão à vontade, e sentia que elas gostavam tanto de me ter lá. E eu percebi que não tinha nenhum lugar que eu fosse tão eu quanto lá com as crianças. Olha que bênção. Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar com essa faixa etária mais jovem, né? Se dava uma sala de adulto e uma sala de adolescente, eu sempre escolheria a sala de adolescente. Então, assim, com certeza, o fato de eu trabalhar com criança é um chamado e é uma coisa que alegra meu coração, né? Eu já tenho... as crianças continuam me chamando de tia, mesmo depois dos 30, dos 40, né? Continua sendo então, a tia. Eu continuo sendo a tia, né? E eu passei por uma situação muito engraçada uma vez, que uma criança, um jovem me perguntou, né? Quando eu fui ordenada pastora, porque quando eu falei que eu achava que eu não tinha chamado pastoral, então aí o que aconteceu? Mesmo a igreja ordenando pastoras, eu achava que eu não precisava ser ordenada para eu trabalhar. Sim. Então, que eu não precisava do título. Sim. Né? E o Eduardo tinha esse desejo no coração dele, mas eu não via essa necessidade, né? Então, por causa disso, eu demorei bastante a ser ordenada pastora, né? E eu precisei perceber que o Espírito estava me levando a isso. Não foi uma coisa assim, né? Diz a palavra de Deus, diz que não é por força nem por violência, né? Mas é pelo Espírito de Deus. Então eu queria ouvir a voz de Deus. E quando eu fui ordenada pastora, eu achei interessante que um dos jovens falou: agora como é que vai ser? É pastora tia Moema? Aí eu falei: não, tudo bem, pode continuar sendo a tia Moema, não tem problema. Tá, né? tudo certo. Porque, na verdade, o que menos importa, né, é o título em si. Exatamente. Né? Não que eu não valorize, né, o fato de ser pastora, porque eu acho que isso é um privilégio muito grande. Sim. Entendeu? Tem dificuldades, tem lutas, tem desafios, muitos. Mas é uma honra poder servir a Deus. Amém. E o pastor, mais do que qualquer pessoa, antes de ser qualquer outra coisa, ele deve ser servo, né? É verdade. Então, assim, você está me perguntando se o fato se as crianças, né, me influenciaram isso. Antes de ser pastor de qualquer pessoa, eu sou pastora de criança. Amém. Eu amo isso e eu sei que Deus tem um propósito nisso, né? E hoje, assim, meu sonho é ajudar a formar pessoas que também amem e valorizem as crianças, né? Hoje, mais do que nunca. Sim, nós eu acho que esse trabalho ele é importante. Infelizmente, as pessoas nem sempre valorizam. Sim. Igual, eu sei que muitas pessoas achavam que eu estava sendo desperdiçada, e até hoje, infelizmente, eu ouço isso de um ou outro, né? Como se
fosse um desperdício eu estar lá com as crianças, porque outras pessoas podiam ficar lá. Mas é tão importante, pastora, nós investimos nas crianças porque, como a senhora disse, no início da sua caminhada cristã, foi a sua mãe, né, que levou os ensinamentos, a senhora, seus irmãos, né, do Senhor, sobre os princípios do Senhor, mesmo não tendo uma igreja para congregar. E a palavra do Senhor é clara, ela diz, ensine a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, ela não vai se desviar. E isso é algo que eu vejo claramente, assim como na minha vida também, né? Eu fui para uma igreja com 6 anos de idade, né? E durante toda a minha caminhada, né, eu tive momentos, como todo adolescente, jovem, tem aquelas crises de identidade, a dúvida, mas o Senhor me chamou ainda criança. E ali eu aprendi tantas coisas na escola dominical, eu me lembro claramente o primeiro versículo que eu aprendi. Então, como é importante nós investirmos nas crianças, né? Hoje eu tenho 2 filhos com 6 anos e eu falo para o Senhor que, para mim, é um privilégio servir ao Senhor e investir nessa geração, porque o meu principal objetivo, sabe, em servir ao Senhor, em servir essa geração, em realmente ajudar adolescentes, jovens, é que as próximas gerações, inclusive os meus filhos, eles também conheçam mais o Senhor. Né? Então, é muito importante, eu acredito que aqueles que desvalorizam, eles não têm esse entendimento, pastora, do quanto é importante e crucial nós investirmos realmente nas crianças, no reino dos céus. Né? É verdade. E tem uma coisa, o coração da criança, ele é uma terra terra pronta, sim. Né? E criança é inocência, né? É simplicidade. Eu me lembro que uma vez a Rebeca, ela era bem pequenininha e ela fez um desenho, colocou lá um coração, algumas coisas e escreveu assim: Pastor Eduardo, eu te amo. E então ela entregou para ele, depois ele veio me mostrar e eu falei: nessa declaração de amor você pode confiar, é verdade. Porque a criança, ela é o que é, né? Ela é pura, então, né? Esse coraçãozinho, ele é uma terra pronta, né? Para você lançar a semente da palavra de Deus, né? E em algum tempo, essa semente, ela vai frutificar, né? Com certeza. E eu me lembro que, na época que eu dava aula na escola bíblica, tinha um vizinho da igreja, a família não era convertida, mas os 2 filhos, ele mandava para a escola bíblica, né? E aí, um deles tem a idade do meu filho, mais velho, do Rafael, e eu encontrei com ele um dia na porta da igreja, agora já adulto, né? E tudo, aí ele me abraçou e falou: tia Moema, e tal. Aí ele falou assim: tia Moema, aquelas aulas marcaram a minha vida. Olha só. Né? E assim, hoje ele, o irmão dele, né? O irmão dele converteu mais tarde, mas hoje ele, o irmão dele, eles também não moram mais lá do lado da igreja. Eles se converteram, depois o pai dele se converteu, né? Então, assim, as crianças, além delas, quando elas se convertem, elas também trazem os pais. Sim. Então, é um investimento promissor, né? Sim, é verdade. E elas também precisam ser pastoreadas, amadas, sim, cuidadas pela igreja. É verdade, pastora. E durante essa caminhada, né, a senhora contou um pouquinho, né, conheceu o pastor Eduardo Sábio, vocês se casaram. E como que foi nessa caminhada cristã quando a senhora se tornou mãe? Quando eu me tornei mãe, eu não era pastora ainda. O Rafael, ele nasceu antes da gente começar a igreja. E ele era bem pequenininho, né? Mas assim, os dois têm a diferença de 2 anos e pouco, né? Então, assim, foi bem desafiador, né? Sim. Mas eu sempre... Eu entendi o seguinte, que Eduardo estava lá muito envolvido, né, com a igreja, e eu também era envolvida, mas eu entendia que eu precisava ter um tempo para minha casa, né, para minha família. Quando eu e Eduardo nos casamos, eu trabalhava fora. Aí depois, quando os meninos nasceram,
eu estava estudando, né? Eu já tinha saído do emprego, fazendo faculdade, com 2 crianças, Nossa, igreja, correria. né? Então, uma correria muito grande. E assim, a gente ia para lá, sabe como é que é mulher de pastor, né? De pastor. Eu, nova, né? E esperando o pastor terminar a reunião que tinha marcado depois da escola bíblica, segurando uma no colo e correndo atrás do outro, né? Porque... mas assim, a gente procurou organizar, né? Eu, graças a Deus, eu falo que eu e Eduardo, a gente nunca deixou de fazer nada por causa dos nossos filhos, né? Nossos filhos nos acompanharam desde bebê, era vigília, era culto, Eles sempre né? As presentes. reuniões, normalmente, durante a semana, aquelas que tinham condições de eu não ir, eu ficava com as crianças e ele ia, né? E a gente organizava assim, de uma forma que as crianças tivessem também, né, acesso assim, aos pais e tudo. E a gente aplicou muito tempo, procurou aplicar tempo de qualidade, né, em final de semana. Os sábados, normalmente, a gente tirava, né, para ficar com os meninos, e férias todo ano, né? E aí a gente ia organizando, né? Mas ser filho de pastor também exige um pouquinho, né? Ficar esperando, às vezes dormir lá, né? Um colchãozinho, né? Na igreja até o pai ficar liberado, né? E coisas assim. Mas graças a Deus, né? Meus filhos cresceram. E não tem ninguém aí traumatizado, são todos abençoados, amém, né? Amém, glória a Deus. E estão envolvidos na obra de Deus, então, assim, valeu demais a pena. Amém, E eu creio que se Deus me desse a oportunidade de fazer, eu ia fazer de novo, talvez a gente não ia cometer algum erro, né? Porque sim, a gente sempre tem coisas que a gente poderia melhorar, mas enfim, né? Fácil não foi, né? A faculdade eu pensei em trancar algumas vezes, mas quando eu entrei, o Rafael eu estava grávida do Rafael, então os 2 nasceram durante o meu curso, né? E aí a gente conseguiu superar, organizar, e graças a Deus deu tudo certo, né? Amém. Pastora, e esse curso que a senhora fez, qual foi o curso? Eu fiz o curso de comunicação com habilitação em relações públicas. E nesse período, né, casamento, filhos, né, trabalhando na igreja, a senhora fazendo faculdade, depois da conclusão, a senhora chegou a trabalhar fora, trabalhar na área? Olha, quando eu formei, eu tinha até uma proposta de emprego, mas era uma proposta que exigia muito de mim, assim, durante a noite, final de semana, né? Então, eu resolvi não aceitar. E aí, conversando com o Eduardo, nós entramos num acordo. Eu até tentei, assim, nós tentamos algo que eu não ia ficar tão presa, né? E tudo. Nós tentamos uma loja, mas logo nós vimos que também estava consumindo muito tempo, né? E tudo. Aí eu fiquei até 6 anos de idade da Lorena, eu fiquei sem trabalhar. Entendi. Às vezes eu trabalhava, dava um suporte no escritório, do Eduardo, e aí eu ajudava às vezes ele secretariando, né? Porque ele trabalhava também secularmente, né? Entendi. Porque durante 7 anos ele exerceu, mais de 7. Ele exerceu o ministério e trabalhou secularmente. Entendi. Então, aí, depois que a Lorena completou 6 anos, eu passei num concurso, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar meio período. Pastora, e você comentou aqui, né, com a gente que a senhora abdicou, né? Fez algumas renúncias, né? Para cuidar, né, dos seus filhos, da sua família. E o nosso primeiro ministério é a nossa família. Né? Nós temos que cuidar daqueles que estão dentro, senão como que nós vamos cuidar daqueles que estão de fora? E hoje é algo que nós vemos muito, né? É isso, essa questão
de que muitos filhos de pastores, né, às vezes não suportam essa pressão de já estar ali vivendo, né, dentro da igreja e de ver o pai, às vezes, passando por alguma situação difícil, porque o pastor, ele se doa, né, ele se entrega, ele serve, é aconselhamento, são vários desafios. E como foi esse desafio, né, de educar os meninos, de passar os princípios para eles do Senhor Jesus, para que eles permanecessem, principalmente em relação à adolescência? Olha, para começar, na adolescência, eu, graças a Deus, assim, o pessoal fala que tem a crise da adolescência, graças a Deus, lá em casa não teve isso. Certo. E, assim, Eduardo era, para quem conheceu ele, sabe, era um homem extremamente manso, sim, carinhoso, sim, gostava de servir, né? E ele não era diferente em casa. Que bênção. Ele sempre foi um pai muito atencioso, né? Um marido muito atencioso. Então, assim, embora ele ficasse muito tempo fora, como eu acabei fazendo uma opção, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Exatamente. Né? E esse é um texto que eu acho muito importante para nós. Sim. Porque quando a gente fala, por exemplo, de criação de filhos, de casa, de lar, a gente sabe que hoje há uma cobrança muito em cima, né, da mulher, né? Sim. A gente perdeu muito aquela figura do homem que é provedor, sim, né? Infelizmente. Porque vai mudando, a sociedade vai mudando, e aí vai se tornando assim, uma questão cultural. Eu acho que há casos que realmente tem necessidade, a mulher precisa trabalhar fora, mas eu acho que como mulher nós sempre precisamos entender que o nosso primeiro ministério é em casa. Amém. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba, né? Falar que às vezes eu não cobrei mais atenção, cobrei mais tempo, eu tenho que ser verdadeira, né? Não, sim, é porque eu tô aqui que eu não vou dizer que eu não cobrei, né? É verdade, cobrei muitas vezes. Mas, assim, eu assumi, né, essa parte muito, assim, em casa, a parte do ensino, né, da palavra, né, dos versículos para decorar, né? E sempre quando o Eduardo estava em casa, ele fazia questão, né, de colocar os meninos na cama, de orar, né? E expor um pouquinho aqui a Lorena, né? Ela, quando menina, sempre quando o pai dela tinha que levar ela para a cama, né? E orar com ela antes de dormir. Aí ela foi crescendo, ela já estava grande, né? Mas ela gostava daquilo. Aí ela ia lá, arrumava a cama dela e voltava e subia no estrado da cama e abria os braços para o pai dela levar ela para a cama, né? Porque já ficava difícil para o pai ficar levantando ela, né? Porque ela já estava crescida. Então, eu acho que ter um pai que faz isso sim, assim, um privilégio, né? Eu procurei muito, assim, eu li muito. Eu acho que é uma coisa até que eu super indico para as mães, né? Principalmente mães jovens, né? Eu li muito sobre criação de filhos, sobre lidar com a criança, né? E tudo. E isso me ajudou, assim, me ajudou bastante. Como eu me identifico com o trabalho com criança, sempre foi um desafio para mim. Não é um problema educar para mim, é um desafio. Sim, né? Sim. Então, eu acho que eu levei um pouco isso para casa também, né? Não fui uma mãe, não era uma mãe... mãe doçura, né? Entendi. Dei muito abraço, mas tinha muito beijo, mas dei correção também, sim, dei instrução, e Eduardo também, né? Sim. Eduardo, claro, ele era aquele tipo mais manso, né? Para perder a paciência era muito difícil, mas ele também era firme, né? E assim, a gente nunca mostrou para os nossos filhos que obra de Deus era peso. Que bênção. Então, tanto que, graças a Deus, os dois estão envolvidos na obra de Deus, né? E hoje eles sabem bem mais o que é o ministério do que antes. Sim, né? Com certeza. Porque a gente sabia que eles eram crianças e que tinham determinadas coisas que eles não tinham que participar. Sim. Né? E criou, né, naquele ambiente de amizade, naquele ambiente... Então, chegou na adolescência, eu sabia onde estava, com quem estava, porque
os grandes amigos deles eram todos do mesmo, ali da igreja, né? No mesmo ambiente. Então, a gente nunca teve problema de levar, de buscar, levava os nossos dos outros, buscava os nossos dos outros. Sempre foi assim, né? Então, assim, eu acho que foi desafiador, foi lindo. E tem eu queria ter tido pena, mais né? Não porque os meus não são suficientes, mas porque eles são ótimos, né? E a gente chegou até a tentar o terceiro, né? Mas, assim, e a gente, assim, meus filhos hoje, eu falo que o que me ajuda muito a vencer, né? Essa nova fase da minha vida. Sim. É o fato de que nós somos muito, muito próximos, né? Nós choramos juntos, nós damos muita risada juntos, né? Então, assim, é isso. Pastora, e bem no início, né? Nós conversando aqui, a senhora falou sobre a perda, né? Do pastor Eduardo Saba. Nós sabemos que perder alguém é muito difícil. Lidar com o luto, como a senhora mesmo disse, só quem passa, só quem vive, né? E para aquelas pessoas que perdeu recentemente alguém, né? Seja um esposo, um filho, o que a senhora gostaria de dizer hoje em relação a continuar a caminhada? Olha, eu tenho dito, tem um texto lá em Coríntios que fala que Deus nos consola nas nossas tribulações para que com a consolação que nós recebemos, nós possamos consolar outros. E eu tenho vivido isso na pele. Eu falo o seguinte, que a pessoa que não passou por essa dor, ela não tem ideia, e eu confesso aqui, eu errei muito, porque por mais que eu e Eduardo já tenhamos acompanhado pessoas que passou, né, por esses momentos, eu não tinha ideia do que era. Algo assim que você parece que vai morrer. Sim. É tanta dor que você acha que você não vai suportar. É uma dor na alma, né? E parece, assim, assim a minha vida com Deus, ela foi, assim, fundamental. Porque eu falo, gente, você tem que lidar com o fato de que você não vai mais estar com a pessoa, ainda mais que no nosso caso lá foi uma coisa muito repentina, né? Sim. De uma hora para outra. Sim. Eduardo não tomava um remédio, não sentia nada. Então, algo assim doloroso. Sim. E as pessoas que às vezes não estão dentro, eles não percebem tanto que a família que está de luto, o quanto ela precisa de abraço. Ela precisa. Às vezes, eu falo mais pro outro que está perto do que para a própria pessoa. Porque o tanto que ela precisa de alguém que realmente ame, que esteja ali sentindo, né, assim, a dor. E não faz parte da sua pergunta, mas eu acho importante isso, porque é tão importante as pessoas saberem, conhecerem, né? E eu me lembro que naquele dia, né, quando eu me despedi definitivamente, né, do Eduardo, até a eternidade, né, porque um dia nós nos encontraremos, sim. Mas, assim, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada. E eu tinha passado o dia todo sem alimentar, e assim, eu não tinha nenhuma vontade de nada. E eu lembro que 2 amigas minhas foram lá para casa depois, elas fizeram comida, arrumou lá para nós e foram embora. Nos abraçaram e foram embora. Então, aquilo foi tão importante, porque a gente não tinha força. Sim. Então, o que eu posso dizer é que a igreja, essa igreja nessa hora, é muito essencial. Importante. Sim. É essencial. Então, às vezes, eu, por exemplo, eu sinto que eu não recebi, às vezes, um acolhimento de pessoas que eu achava que eu ia receber. Sim. Mas eu recebi acolhimento de pessoas que eu não pensava que eu ia receber. Pessoas que me abraçaram, choraram comigo, né? Então, e assim, para a pessoa que perdeu, eu quero dizer que Deus, quando Ele permite, né, que nós passemos por essa tribulação, Ele também nos dá força para a gente resistir. Amém. Né? Você pensa que você vai morrer, mas você não morre, porque Amém. Deus está ali. E eu tive uma experiência muito poderosa, porque Deus todo dia me dava
uma palavra específica na Bíblia. E eu compartilhava com os meninos, né? Com um sobrinho meu também que estava lá em casa. Nesse primeiro tempo, o Rafael e a Thalita ficaram lá conosco. Então, todos os dias eu compartilhava um trecho da palavra de Deus que Deus me dava. E aí Deus foi nos ajudando. Então, eu acho que o mais importante é a gente perceber que a gente não está sozinho. Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 41:10, né? Não temas que eu estou contigo. Amém. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Amém. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Amém. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Então, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que envia os braços que vão nos abraçar, né? As pessoas que vão nos amar, que vão orar conosco. E o que eu posso dizer é o seguinte, não precisa ser forte demais, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, não, você tem que ser forte, né? Gente, ninguém é forte na hora dessa. Nós temos que viver o luto também, né? Você vai chorar, vai parecer que já passou para todo mundo, mas para você não passou. Para todo mundo parece que foi, já tem não sei quantos meses, já tem 1 ano, mas às vezes para você parece que foi ontem, né? Isso é normal. Sim. É normal, né? Você ter dia que você queria só colocar uma coberta em cima da cabeça e ficar ali na cama e nem sair, né? Mas nós não podemos também nos entregar, né? Sim. Nos entregar ao luto. E nos entregar. E eu acho o seguinte, se você sente que é necessário, né? Tem pessoas que às vezes não precisam, mas se você sente que é necessário, procura uma ajuda, sim, sabe? Procura uma ajuda profissional, né? E procura pessoas que vão ser suporte espiritual também na sua vida, sim, né? Sim. E assim, no meu caso, foi tudo muito complicado, porque tinha um ministério. Sim, exatamente. E foi como que eu vou falar? Foi uma ruptura muito grande. Então, assim, foi um luto acompanhado de uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabia que a igreja também estava sofrendo, sim, né? 36 anos com o mesmo pastor, né? Agora imagina, né? Então, assim, mas Deus ajuda a gente, Deus nos sustenta, e a gente vai prosseguindo, né? Aí, se me perguntar, pastora, passou? Assim, a gente vai acostumando com a ausência da pessoa. Mas ainda tem diária, o dia, né, de saudade crônica, porque a saudade ela tá ali todo dia. E ela dói. Desde que o Eduardo partiu, eu não passei nenhum dia sem pensar nele. Eu não passei nenhum dia sem lembrar dele, né? Então, mas com o tempo você vai acostumando, né? Você tem que reaprender, você tem que ressignificar. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Tem uma irmã lá da igreja que também perdeu o marido. Eu falo, olha, é ressignificar. É você reaprender a viver de uma forma diferente. Sim. Porque a gente não tinha plano individual, né? Os nossos planos eram todos a dois. Conjunto. E de um dia para o outro, tudo mudou. Tudo, parecia que o chão abriu, né? Sim. E tudo foi embora. Sim. Então, assim, mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a ressignificar. Eu decidi que, embora estivesse doendo, eu continuaria na presença de Deus, eu continuaria indo à igreja, né? Eu retornei com o meu grupo pequeno rapidinho. Eu continuei com as crianças, né? Tive ali um tempinho, depois eu voltei. Eu procurei ver gente e tentar reagir, né? Sim. Embora tinha dia que você não queria nada, mas a gente tem que reagir, né? E procurar continuar vivendo, porque você simplesmente não tem outra opção. Não é sua escolha, né? Enfim, eu acho que é isso. Certo. Pastora, durante todo esse período de casamento, eu acredito que teve muitos desafios, né? E a minha pergunta é que hoje, né, como mulher cristã, como esposa, como mãe, né, como pastora ou líder,
como deve ser a identidade de uma mulher cristã? Eu acho que quando você casa, no encontro de casais do ano passado, foi depois do sim até o fim, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a partir do momento que você casou para ficar casada. A sua conduta, ela não é, se você é cristã, a sua conduta não é regida pelos valores que estão aí fora. É principalmente regido pela palavra de Deus. Certo. Então, como eu já falei, eu fiquei um tempo, né, sem trabalhar. Isso com certeza influenciou na minha vida profissional. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 14 anos. Com 16 anos eu já tinha carteira assinada. Bem jovem mesmo. Né? Mas eu nunca me arrependi, porque foi um investimento que valeu a pena, né? Sim. Eu me ensinei tarefa, eu levei para natação, para o inglês e os etc, né? Eu estava ali para ver o que estava acontecendo, para educar. Então, assim, a gente tem sempre... Eu acho que para a mulher o desafio é ainda maior. Sim. Porque a gente é multifuncional, né? A gente tá, como diz o pastor Carlos Duarte, os fios estão tudo ali, misturados, né? E a gente tá fazendo 1000 coisas de uma vez só. Com a idade tem que ir diminuindo, porque senão daqui um pouco a comida tá queimando, né? O outro tá esperando lá no telefone. Então, mas enfim, né? A gente, como mulher, a gente tem esse desafio, sabe? Eu acho que se nós tivermos de fazer uma escolha entre formar nossos filhos e tirar algo da nossa rotina, eu acho que a gente vale a pena escolher a família. Amém. Porque o que acontece é o seguinte: tem coisa que você vai ensinar para o seu filho que nenhuma pessoa que trabalha vai ensinar, nenhuma escola vai ensinar. E valores que você vai passar que ninguém mais vai passar. É um modelo de vida. Sim, então, verdade. Isso tudo é muito importante. E eu queria muito trabalhar. Porque como eu sempre trabalhei, para mim, né? Para eu depender do Eduardo, para mim era muito difícil. Né? Esse negócio de pedir dinheiro, ele colocava dinheiro na minha conta, mas eu não gostava, eu me sentia incomodada com aquilo. E ele sempre me encorajou, sempre foi um marido que me empurrou para ir para frente. Nunca foi aquele marido que tentou me segurar, me puxar para trás. Não. Ele sempre, tanto que eu prestei vestibular casada, né? E tudo, porque ele também me incentivou, né? Ele me incentivou a tirar a carteira de motorista, né? Me deu as primeiras aulas. E assim, eu queria muito trabalhar. Mas ele falava para mim, Moema, você precisa trabalhar meio período. Você não pode arrumar um emprego para trabalhar o dia todo, né? Por causa dos meninos. E eu acabei por ouvir, né, ele. Então, até na fase de alfabetização da Lorena, eu fiquei sem trabalhar. Depois eu entrei no Tribunal de Justiça e eu coloquei eles, né? Eu também fui prejudicada aí, porque eu fui lotada num lugar muito bom, só que a vara onde eu fui lotada só tinha a vaga de manhã e meus meninos estudavam à tarde. Entendi. Então, e eu fiquei enlouquecida de trabalhar em horário diferente deles, porque eu não conseguia encontrar com os meninos, né? Eu chegava lá, eles já tinham saído. E aí eu encontrava com eles só de noite. Aí eu desesperei, não foi nem uma semana, eu desesperei e pedindo, tentando trocar, né, horário, não consegui. Aí eu pedi para trocar de lugar. E o tribunal me ofereceu uma vaga no juizado, que para todo mundo era uma latada naquela época, né? Eu falei, eu quero ir para lá. E o juizado ainda era perto da escola deles, né? Eu falei, não, eu quero para lá, tudo de bom. Eu vou ficar com eles de manhã, vou levar eles na escola, de lá eu vou trabalhar. E quando eu sair, eles saíram também. E aí eu fiquei assim, né? Até eles pegarem uma certa idade, né? E assim, a gente sempre teve muito tempo, né? Eu acabei desenvolvendo uma amizade boa também com eles e tudo. Então, assim...
eu acho que pelo depoimento, eu acho que mãe e pai já sabem mais ou menos, Sim. né, aquilo que a gente priorizou aqui, que a gente Sim. importou, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, é tão bom, né, é vocês terem os filhos aí, servindo ao Senhor e tudo, né, e tal, mas não é automático. Não sabe das renúncias, Não é né? automático, Do não tempo é automático. dedicado. Não é automático. Uhum. Mas Deus nunca nos deixou faltar nada. Sim, cuidando sempre sempre dos proveu detalhes. tudo. E eu sou muito feliz por tudo que Ele me deu. Pastora, e para nós finalizarmos hoje, daqui para frente, quais são os seus planos, seus projetos? É interessante porque quando o Eduardo faleceu, os meninos muito sofridos, né? E aí o Rafael falava assim, mãe, por favor, mãe, vive muito. Pelo menos mais uns 30 anos. E eu, quando o Rafael falava, vive pelo menos uns 30 anos, eu pensava, meu Deus, 30 anos sem Eduardo. Não é difícil de você pensar, graças a Deus eu tinha meus filhos, Sim. né? E eu tinha presença de Deus. Mas Sim. não é difícil de você pensar que você quer partir também. Sim. Sabe? Eu sempre orei e falei para Deus, e pedi para Deus me ajudar, né? Reconstruir. E como eu falei, eu não deixei de trabalhar e eu tenho falado para Deus, né? Se eu falar que eu estou totalmente certa de tudo que Deus tem para mim agora, ainda não, mas eu sou daqueles que pensam o seguinte, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que tiver a mãos para fazer, faz-o segundo as tuas forças. Sim. Então, o que eu estava fazendo antes, em termos de... Eu saí daquela posição, né, da esposa do pastor, da igreja, do pastor, do ministério. Pastor presidente. Né? E eu saí daquela posição, mas eu tô investindo na vida das crianças, eu tô fazendo trabalho pastoral, de visitar, de aconselhar, eu tô lá com meu grupo pequeno, né? E tô entrando em em alguma coisa também, assim, na área social. E, assim, eu falei para Deus, Deus, antes era sonho meu e do Eduardo, né? E mais dele do que meu até. Sim. Porque eu tinha um papel de auxiliadora. Então, agora é a hora de viver o meu sonho, né? Sim. Então, assim, eu pretendo, talvez, viajar um pouco mais. Coisa né? boa. Viajar um pouco mais, que eu gosto muito de viajar. Viajar é maravilhoso. E curtir no futuro meus netinhos, continuar trabalhando para a obra de Deus. Eu falei para Deus, Deus, eu creio que o Senhor deve ter alguma coisa nova para mim. Enquanto eu estiver aqui, eu sei que Ele sempre vai ter algo para mim. Amém. E eu tô orando, né? Tô pedindo direção de Deus e tô aberta para aquilo que tenho falado para Ele. Eu tenho falado para Ele, Senhor, o que eu mais quero na vida, é estar dentro do centro da vontade de Deus. Amém. E, na verdade, para isso eu não preciso de posição, eu só preciso fazer aquilo que Deus colocar na minha mão. E eu acredito que você concorda comigo, né? Às vezes, o propósito de Deus, eu falei, Deus, teve um tempo aí que eu senti Deus me chamando muito assim, né? Para esse contato, né? Separado com Ele, para oração. E eu falei, Deus, se o Senhor quiser só isso, para mim eu também quero, porque isso é bom demais, Amém. né? Então, mas eu sei que Ele, por enquanto, pelo menos, Ele tem me dado, Ele tem colocado algumas outras coisas na minha mão. Sim. E eu tô aí, né, pronta para aquilo que Ele tiver, né? Amém. Na vida pessoal, eu quero continuar vivendo com a minha família, Amém. Né, meus filhos e os meus netos que virão, em nome de Jesus, Amém. Né? Rodeada de gente que eu amo e de gente que me ama também, né? Amém. E servindo ao Senhor. Amém. E vendo a obra de Deus crescer, vendo as crianças crescerem e serem uma bênção na mão de Deus, né? Então, é isso. Amém. E como a senhora falou, está no centro da vontade de Deus, né? E como a própria palavra diz, que a boa vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Então, eu acredito que viver no centro da vontade de Deus é isso. É viver a boa vontade do Senhor para nós, né? E à medida que nós buscamos ao Senhor, né?
em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas e o Senhor coloca tudo no lugar. Então, eu creio que o Senhor já tem feito isso na sua vida, Amém. na vida dos seus filhos, que Ele tem colocado tudo de volta no lugar. É um processo que é difícil, é doloroso, mas que Ele faz. Ele é conforto, né? Ele é abrigo, Verdade. Ele é socorro bem presente nos dias de tribulação. Então, assim, eu estou muito feliz, tá? De poder ter recebido a senhora aqui com a gente hoje, de poder compartilhar a sua história. Do pastor Eduardo Saba, eu nunca fui próxima, mas eu admirava demais, né, por ser um homem tão manso, tão sábio, né? O nosso pastor Wesley, ele sempre cita ele como um sinal de sabedoria, né? Ele sempre cita ele como um homem sábio, um homem que sabia aconselhar, um homem que sabia apaziguar situações. Então, eu louvo a Deus por ter você aqui conosco hoje, por poder ouvir, né, a sua história, né, por compartilhar com a gente, e edificou a minha vida, e eu creio que vai edificar a vida de todos aqueles que vão nos assistir também. Amém? Amém. E eu agradeço demais também. Eu quero dizer que, embora Eduardo tenha partido, né, eu fui muito bem casada. Amém. Amém. E eu quero deixar só mais uma frasezinha aqui para quem é casado. Gente, vale a pena demais investir no seu casamento. Aleluia. Há momentos difíceis, Sim. há momentos de dor, há momentos que às vezes você para e pensa, nossa, será que eu fiz certo, né? Mas quando você prevalece, quando você permanece, é uma bênção. E eu digo que tem 2 palavras que eu, Eduardo, aliás, 3, que eu, Eduardo, nós nunca usamos dentro do nosso casamento, né? Eu vou voltar para casa dos meus pais, né? Vamos separar ou divórcio. Amém. Então, isso aí nunca existiu no nosso casamento. Para a glória de Deus. Amém. Não que não tivesse tido dificuldades. Sim, claro. Não que não tivesse tido problema. Sim. Né? Porque as pessoas às vezes acham que pastor, né? Pastor não tem problema. Não, hein? Pastor vive assim no céu, né? É um pedacinho do céu, né? Então, mas eu me sinto muito privilegiada por ter sido casada com ele. Amém, que bênção. Eu não desejaria outra pessoa. E eu sou agraciada, né? Deus levou, eu queria ter vivido muito mais com ele. Deus levou com 36 anos de casado, mas foram 36 anos bem vividos, graças a Deus. Glória a Deus. E eu agradeço muito vocês por essa oportunidade. Eu amo muito essa igreja. Amém. Nós Amo também muito amamos vocês. muito sua vida. Tem pessoas queridas demais aqui. Amém. E tudo que eu quero é que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, Amém. sobre as famílias, Amém. sobre a igreja, né? E que o Senhor possa estar acrescentando muito mais, né? Sobre a vida de vocês, sobre os jovens, sobre os adolescentes, Amém. né? Que a glória de Deus possa vir. Amém? Amém. Nós recebemos Amém. em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. E finalizando esse episódio, não poderíamos deixar de citar o nosso patrocínio, Luana Criações. Se você precisar de enxoval para bebê, clique aqui, ó, na descrição do Instagram. Vocês vão encontrar o enxoval completo e, inclusive, roupas personalizadas para o seu bebê. Se vocês quiserem nos acompanhar também nas plataformas digitais, nós estamos disponíveis, como na Amazon, na Deezer. E também, se você ainda não curtiu o nosso Instagram, não começou a seguir, curte lá, siga, compartilhe 3x1 Podcast. Ficamos por aqui, nos siga, compartilhe e até a próxima.